Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Murilo Pereira. Primeiramente, eu quero agradecer a Central Nutrition pelo convite, agradecer ao Renildo, ao Renato, ao Léo pela confiança e também por todo este evento, por essa mobilização em prol de levar conhecimento durante todas essas medidas de enfrentamento ao Covid-19. Eu sei de toda a etapa de preparação que foi feita para que esse evento acontecesse. Participei do CARD desde o momento em que o evento era presencial e agora nos adaptamos nessa modalidade online. Quero dizer que nós estamos com a tarefa dificílima de fazer com que fique muito semelhante a uma palestra presencial este evento aqui online. E eu confesso que tomei a liberdade de vir para um estúdio de gravação com uma lousa interativa para que eu pudesse tornar o mais lúdico possível este evento, muito semelhante a como seria aí presencialmente. Então, sintam-se bem-vindos, muito obrigado pela presença, obrigado por estar assistindo. E eu vou falar de aplicabilidades clínicas para o uso de aminoácidos essenciais. Mas antes de falar de aplicabilidade clínica, eu tomei a liberdade também de conversar com o pessoal da Central Nutrition para que eu pudesse fazer uma explicação breve de fisiologia do trato gastrointestinal, adequando a nossa conversa aqui de aplicabilidade clínica a partir desse nivelamento sobre digestão e absorção de proteínas. Para isso, então, convido vocês para que nós possamos prestar atenção agora na lousa, onde eu vou buscar um trato gastrointestinal e aí sim conversar sobre digestão e absorção de aminoácidos. Mas primeiro sobre a digestão proteica. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um trato gastrointestinal e esse trato gastrointestinal que nós estamos vendo aqui é um trato gastrointestinal que tem o esôfago e esse alimento caminha para o estômago. E é importante salientar que aqui nós temos dois esfíncteres. O esfíncter gastroesofágico e o esfíncter pilórico. Então, vamos dar destaque aqui a eles. E é importante também salientar que aqui nesse estômago nós temos um grupo de células que reconhece a chegada de proteína ou de aminoácidos nesse estômago. E aqui também tem um outro grupo de células que nós chamamos de célula parietal ou célula oxíntica. Então essa célula parietal ou célula oxíntica é uma célula, que eu estou ampliando aqui, responsável pela produção de ácido. Ela que vai liberar aqui o ácido. Esse ácido clorídrico, que aqui então eu puxo essa seta para o ácido. E essa célula tem ligantes que permitem a ativação da mesma. Então aqui, essa célula tem os ligantes aqui, ó. Pronto. Pronto, muito semelhante a esses aqui. E 3 gatilhos estimulam a produção de ácido clorídrico, seja ela a acetilcolina, a histamina ou a gastrina. Fisiologicamente, gastrina é o ativador da célula oxíntica para produzir ácido clorídrico. E aí funciona mais ou menos assim. Vamos agora, aqui comigo, relembrar este conceito fisiológico. Quando nós comemos, mastigamos proteínas, sejam elas proteínas sólidas ou proteínas líquidas, então vamos partir do pressuposto que você ou está ingerindo um alimento que tem proteína na sua composição e ele é líquido, vamos dar um exemplo, tipo leite, ou você está comendo um pedaço de carne, um peito de frango, este alimento precisa sofrer a digestão mecânica, mastigação, precisa sofrer a digestão em pH ácido. E nessa digestão em pH ácido, ele precisa ser desnaturado, esse alimento. Então, a desnaturação proteica em pH ácido é feita a partir do momento que nós temos o estímulo
para a síntese de gastrina. E essa síntese de gastrina é dependente do estímulo da célula G. Então voltamos agora à nossa imagem, e aqui nós temos essa célula piramidal aqui, ó, que é a célula G. Essa célula G é responsável por reconhecer o aminoácido, e quando ela reconhece o aminoácido, ela libera gastrina. E é a gastrina que vai estimular essa bomba oxíntica, ou célula parietal, a produzir ácido clorídrico. E o ácido clorídrico vai fazer a desnaturação proteica em pH ácido. Logo, então, para que nós tenhamos uma adequada digestão proteica, nós precisamos ter um estímulo mediado pelo reconhecimento dos aminoácidos pela célula G, que vai liberar gastrina. A gastrina vai atuar como um agonista ou um estimulador da produção de ácido clorídrico pela bomba oxíntica, e isso promoverá a desnaturação proteica em pH ácido. E isso tudo é auxiliado por um mecanismo de homogeneização do bolo alimentar no estômago, que nós chamamos de formação do quimoácido. E essa formação do quimoácido é dependente do fechamento do esfíncter gastroesofágico e do esfíncter pilórico. E aí nós temos movimentos tipo liquidificador por 3 feixes musculares que estão no estômago. São os feixes longitudinais, transversos e diagonais. E com esse movimento tipo liquidificador e um pH ácido, acontece a desnaturação proteica. E paralelo a isso, nós temos, ainda da célula parietal, a liberação de uma pré-enzima proteolítica, que é o pepsinogênio. E o pepsinogênio, quando sofre a ação do ácido, vira pepsina. Então, nós temos uma pré-enzima aqui nesse estômago, que em pH ácido vira pepsina. Então, mais ou menos assim. Quando nós temos uma desnaturação proteica em pH ácido, uma homogeneização disso, a enzima que é liberada pela bomba oxíntica, que faz com que nós tenhamos pepsinogênio nesse estômago, ele vira pepsina. E essa pepsina passa a degradar enzimaticamente essa sequência de aminoácidos. Olha, gente, como é importante saber disso. Para você ter noção, uma caseína chega a ter 209 aminoácidos enfileirados. E essa sequência de aminoácidos enfileirados precisa ser desnaturada. A criança, no início da vida, também tem produção de uma enzima nesse estômago chamada de coagulase, que permite essa coagulação, essa degradação ainda enzimática em estômago, que isso mais tarde na vida vai diminuindo a sua produção e nós acabamos tendo que ter basicamente a digestão pelo pH ácido, mediado pela desnaturação proteica, mais a ação da pepsina, que só vira pepsina quando há essa homogeneização ácida. Depois disso, o bolo alimentar, que agora é chamado quimoácido, migra para o intestino delgado. E quando ele migra para o intestino delgado, quando ele chega nessa região de intestino delgado, depois que abriu esse fechamento aqui do esfíncter, passou nessa região, ele passa a estimular um grupo de células chamado de células S. E esse quimoácido, quando estimula a célula S, proporciona a síntese de secretina. E essa secretina vai atuar no pâncreas, exportando do pâncreas bicarbonato e água. E por que que do pâncreas precisa sair bicarbonato e água? Porque a digestão proteica em pH alcalino não é mais uma digestão proteica que é permitida pelo pH que era do estômago. Então, o pH no intestino delgado é um pH que muda devido ao estímulo da célula S no início do intestino delgado pelo quimoácido, e isso vai fazer com que o pâncreas, devido ao estímulo da célula centroacinar, libere água e bicarbonato. Paralelamente a isso, existe um grupo de células no intestino delgado chamado de células I. E essas células I, no início do intestino delgado ainda, vou pegar aqui uma fraçãozinha do delgado aqui para ficar mais fácil. E aí aqui nós temos a célula I. Pronto. E essa célula I,
é a célula que é estimulada pelas frações de ácidos graxos. Então, quando há um estímulo de gordura ou de ácido graxo chegando junto com esse quimoácido, a célula I é estimulada e a célula I promove um aumento da síntese de CCK, colecistoquinina. E a colecistoquinina vai ao pâncreas e do pâncreas ela expulsa o conteúdo de enzimas. Enzimas proteolíticas, enzimas amilolíticas e enzimas lipolíticas. Então, o suco pancreático desta secreção exócrina do pâncreas é estimulado pelas colecistoquininas. E a colecistoquinina faz com que saia enzima proteolítica. Fato é que essas enzimas proteolíticas que atuam em pH alcalino são enzimas que dependem do estímulo que foi mediado pela célula S para liberar bicarbonato. E aí nós vamos ter neste momento no bolo alimentar, porque o quimoácido volta a se chamar bolo alimentar, ele passa agora a ter uma homogeneização em um pH infinitamente menos ácido do que era antes, porque agora tem bicarbonato no meio desse meio, e em intestino delgado começa a degradação enzimática da proteína em pH alcalino. E aí nós temos uma liberação do pâncreas de tripsinogênio, quimiotripsinogênio e procarboxipeptidase. São enzimas proteolíticas ainda inativas, que precisam ser ativadas. E elas são ativadas pela enterogastrona, que também é liberada neste momento no intestino delgado e que vai fazer a ativação do tripsinogênio em tripsina. E a tripsina faz a retroativação do quimiotripsinogênio em quimiotripsina e da procarboxipeptidase em carboxipeptidase. E essas enzimas proteolíticas de pH alcalino farão ainda a digestão ou a degradação das frações proteicas em aminoácidos para que esses, por sua vez, possam ser absorvidos em intestino delgado. E aí, no intestino delgado, acontecendo todas as degradações, são absorvidos nesse ambiente aminoácidos. Os aminoácidos, então, que são absorvidos. E aí, essa absorção de aminoácido pode acontecer na forma de aminoácido, de dipeptídeo ou de tripeptídeos. Então, nós temos frações de absorção de aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. O que é maior do que isso, dificilmente será absorvido. E aí o que é interessante ressaltar aqui, que a absorção de proteínas é na forma de aminoácidos. E esses aminoácidos serão absorvidos ou na forma de aminoácido, propriamente dito, dipeptídeos ou tripeptídeos. Mas, para absorver tripeptídeo já não é tão simples assim. Cerca de 25% só de toda a absorção proteica acontece na forma de di ou tripeptídeos. Cerca de 75% da absorção é feita na forma de aminoácidos, até porque os transportadores de membrana para essa absorção dos aminoácidos são específicos para aminoácidos e não para proteínas. Além disso, no próprio enterócito existe a expressão de dipeptidases e tripeptidases que vão fazer com que os próprios di ou tripeptídeos ainda assim sejam degradados na passagem intracelular desse enterócito para que seja jogado na corrente sanguínea apenas aminoácidos. E essa foi a nossa revisão aqui de digestão e absorção de aminoácidos. E agora eu vou falar de aplicabilidades clínicas do uso de aminoácidos. Partindo do pressuposto de tudo que nós colocamos até agora, é óbvio que a primeira aplicabilidade que eu vou falar aqui é uma aplicabilidade na cirurgia do trato gastrointestinal. Então imagina aquele indivíduo que por algum motivo foi submetido a uma cirurgia que fez com que tivesse toda aquela capacidade de digestão gástrica que eu expliquei até agora minimizada por uma técnica chamada de Y de Hooks, ou porque ele fez uma gastrectomia vertical, ou ainda porque ele utilizou um anel que é dependente de uma pressão que é acionada para que passe menos componentes aqui, ou ainda assim que tenha um desvio duodenal. Mas vamos ao clássico, que é mais aplicado hoje
nas cirurgias de trato gastrointestinal, nas cirurgias bariátricas. Então, se você me perguntasse assim, Murilo, qual é a aplicabilidade clínica que você considera importante hoje? É óbvio que eu te digo que uma das aplicabilidades clínicas do uso dos aminoácidos é justamente no pós-bariátrico, por dois motivos. Primeiro, pela restrição de volume. E pelo fato de ter restrição de volume, nós precisamos chegar com aminoácidos de qualidade. E nem sempre esse indivíduo vai suportar um volume de quantidades superiores a 50 ml. Nós estamos falando de 50 ml num copinho de café, e ele vai evoluindo no pós-operatório para 100 ml, 200 ml, e assim ele vai evoluindo, mas ele fica numa dieta líquida há bastante tempo. Então, por dois motivos, aplicabilidade clínica. Primeiro, por volume, e segundo, porque esse indivíduo precisa que tenha no intestino dele o aminoácido passível de ser absorvido, justamente porque ele tem que ter o aminoácido para ser absorvido, porque ele não tem mais a capacidade fisiológica de desnaturação proteica em pH ácido estomacal. E aí a chegada do aminoácido vai fazer com que ele tenha um aporte que vai dar um suporte para a metabolização da gordura que esse cara tem que utilizar. Então a primeira aplicabilidade clínica já fica casada com a segunda. Porque esse indivíduo tem restrição energética. Esse indivíduo que fez cirurgia bariátrica normalmente é um indivíduo obeso, com uma grande quantidade de massa magra e massa gorda, porque não dá para dizer que o obeso também não tem um monte de massa magra, porque ele tem, mas ele tem também infinitamente mais massa gorda. E aí ele precisa, durante um período pós-cirurgia, fazer dieta restritiva. E aí vem a segunda aplicabilidade clínica. A primeira, cirurgia bariátrica. Segundo, dietas de restrição energética. E nas dietas restritivas, o indivíduo passa a metabolizar uma gordura muito ruim. E aí você pode agora estar se perguntando, Murilo, eu estou aqui no meeting da Central Nutrition, no AminoScience, e eu quero saber então, na aplicabilidade clínica da cirurgia bariátrica, quanto tu recomenda de aminoácido? E aí eu posso te dizer que a quantidade indicada do produto amino seria de 2 até 3 sachês num pós-operatório, dependendo da adequação energética para este paciente e também de outras fontes proteicas que ele pode vir a ingerir. Mas doses de 2 a 3 sachês são suficientes. Por quê? Porque você já vai ter um quantitativo de aminoácidos que vai minimizar o catabolismo proteico, melhora a recuperação cirúrgica e ainda assim melhora a via de detoxificação hepática de segunda passagem. Você dá os aminoácidos essenciais para que ocorra um adequado metabolismo das substâncias potencialmente tóxicas que podem estar sendo mobilizadas ao fígado quando essa gordura, que agora ele passa a utilizar como fonte energética, porque tem uma dieta restritiva, porque tem um desvio fisiológico entre estômago e intestino, quando ele começa a mobilizar essa gordura é metabolizada no fígado por beta-oxidação. Mas os compostos potencialmente tóxicos precisam ser eliminados desse indivíduo por via de detoxificação hepática. Então precisa estimular citocromo P450 e as vias de glicuronidação hepática ou de detoxificação hepática de segunda passagem. E é por isso então que os aminoácidos são tão interessantes neste momento e para isso 2 sachês já é suficiente. Agora, na dieta restritiva, dieta de restrição energética, dieta em que o indivíduo vai ingerir pouca quantidade de calorias, via de regra, esse indivíduo que ingere pouca quantidade de caloria, ele precisa de um suporte nutricional para conseguir também
otimizar a via de detoxificação hepática. E aí que o IFM, o Instituto de Medicina Funcional Americano, chama de suporte nutricional para a detoxificação hepática. E esse suporte nutricional leva em consideração vitaminas e minerais, leva em consideração compostos antioxidantes e leva em consideração também aminoácidos essenciais, para que você possa ter um suporte para as vias de detoxificação de segunda passagem. Então, por isso, a aplicabilidade 1, que é cirurgia bariátrica, tem a ver com a aplicabilidade 2, que é dieta restritiva, dieta de restrição energética. E como nós estamos aqui falando com um público extremamente heterogêneo, poderíamos aqui então dizer que mesmo em dietas que há uma aplicabilidade hormonal, e isso existe hoje, uma aplicabilidade de prescrição médica, é importante salientar isso. Uma das dietas é chamada de dieta do HCG, que é uma dieta extremamente praticada para se ter um objetivo atingido em menor intervalo de tempo, uma dieta bastante restritiva energeticamente falando, mas que precisa ter aminoácidos de qualidade para garantir tanto as vias de detoxificação hepática de segunda passagem, quanto uma manutenção de massa magra. E aí entra a terceira aplicabilidade clínica do uso dos aminoácidos, que é não só nas dietas restritivas, e aí já expliquei o porquê, quanto que precisa na dieta restritiva? Em torno de 1 a 2 sachês por dia. E isso não vai ser o total de proteína da dieta, você só vai garantir que esse seu indivíduo vai ter uma absorção adequada em uma proporção equimolar dos aminoácidos. E isso serve para a garantia tanto da massa magra quanto da via de detoxificação de segunda passagem. E uma terceira aplicabilidade seria esta que eu estou falando agora, que é a manutenção de massa magra, ou ainda minimizar sarcopenia. E aí um dos públicos que mais necessitam dessa biodisponibilidade de aminoácidos é o público senil. Então estamos falando de minimizar sarcopenia em idosos. Talvez seja uma das aplicabilidades mais interessantes dos aminoácidos essenciais para minimizar essa queda de massa magra. E aí já sabe-se que indivíduos idosos que têm um maior percentual de massa magra, quando comparado àqueles que não têm, tem menor índice de fratura, de queda, e que isso é uma das coisas que mais acomete a qualidade de vida do idoso. Então, minimizar a sarcopenia. E aí, nós poderíamos pensar em uso até 2 vezes ao dia de aminoácidos essenciais, em torno de um equivalente a 5 a 10 gramas de aminoácidos essenciais no total da dieta deste indivíduo. Sempre salientando que esse indivíduo não deve ingerir somente aminoácidos como fonte de proteína, que ele precisa ter também um aporte proteico complementar e que seja calculado a sua necessidade de aminoácidos ou de proteína por quilograma de peso corporal por dia. E esse vai ser apenas um suporte para minimizar a via de degradação proteica. E é claro que se você puder utilizar um pouco de B6 para aumentar a massa magra, isso vai facilitar muito. Se você puder utilizar simultaneamente algum outro componente que tenha um aminoácido que, por sua vez, tem uma capacidade de potencializar vias de ativação de crescimento, talvez também seja interessante. Mas o aminoácido essencial vai ter aplicabilidade clínica para minimizar essa perda de massa magra. Então já foram 3 aplicabilidades. A primeira, no indivíduo com cirurgia bariátrica, na dieta restritiva, no idoso e, é claro que eu não deixaria de falar aqui da cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva, nós estamos falando de fazer uma abdominoplastia, fazer uma cirurgia de reparo facial, uma cirurgia de prótese de mama. Nas cirurgias eletivas, os aminoácidos essenciais têm uma aplicabilidade muito interessante porque você precisa recuperar tecidos. Muitas das vezes você pensa, vou fazer uma torsoplastia, que é tirar todas as camadas desse tórax aqui e vai puxar toda a pele, vai tirar tecido. Simultaneamente se faz às vezes uma lipo junto, gera um monte de lesão de tecido. Então na recuperação tecidual tem uma aplicabilidade incrível. E aí seria uma aplicabilidade um pouco mais
eletivas, digamos assim, porque são cirurgias eletivas, mas para recuperar tecido. E por último, e não menos importante, eu acredito na aplicabilidade, eu fui buscar os aminoácidos por causa disso, eu posso dizer que eu fui atrás dos aminoácidos essenciais, porque eu precisava ter algo que atendesse às necessidades dos alunos do curso de modulação intestinal, e aí então, para que nós possamos fazer um equilíbrio da disbiose em um método de menor ingestão proteica, para que nós possamos gerar injúria em bactérias do grupo chamado de proteobactérias, seria fundamental usar menos carnes, menos alimentos industrializados com base proteica e passar a utilizar mais alimentos naturais, alimentos vivos, vegetais. E essa ingestão menor de proteína, digamos assim, durante um período de protocolo para modulação intestinal, seria minimizado o efeito de redução da ingestão proteica com o uso dos aminoácidos. E eu já explico o porquê de tudo isso, mostrando alguns exemplos e por que tudo isso aconteceu. Então vamos aqui à nossa lousa. O que vocês estão observando aqui na lousa? Primeiro, gente, a gente pode voltar aqui e quando a gente olha o trato gastrointestinal, uma das condições que nós chamamos de disbiose intestinal é uma condição que acontece aqui nesse intestino delgado. E esse intestino delgado é uma região onde nós temos uma coisa chamada de SIBO. S-I-B-O. Essa SIBO é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Essas bactérias são normalmente chamadas de proteobactérias. E essas proteobactérias são normalmente bactérias que têm LPS, que é um componente membrana celular da bactéria gram-negativa. Então volta para cá. Se por um acaso o indivíduo usa inibidor da bomba de prótons, se por um acaso nós temos uma hipocloridria senil, se por um acaso, e aí você vai vendo várias aplicabilidades clínicas, né? Se tem hipocloridria senil, idoso, se tem uso de inibidor da bomba de prótons, e aí uma gama de pacientes que usam inibidor da bomba de prótons, por N indicações, ele tem uma menor produção de ácido clorídrico no estômago, menos desnaturação proteica em pH ácido. E aí esse cara vai chegar com uma proteína mal digerida no delgado. Então, se nós formos fazer uma conduta para minimizar a sobrevivência de proteobactérias no intestino delgado, nós vamos orientar a comer menos proteína durante um período de tempo, que na minha sugestão é no mínimo 10 a 20 dias. E ficar 10 a 20 dias com menos proteína não vai matar ninguém. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dar, no mínimo, um suporte necessário para esse organismo funcionar adequadamente e, inclusive, poder destoxificar, porque é uma dieta também, não deixa de ser restritiva, mas uma dieta que eu chamo de hipoproteica. E numa dieta hipoproteica, onde o propósito é minimizar a taxa de sobrevivência de proteobactérias, porque essas proteobactérias são bactérias que degradam proteínas mal digeridas, nós vamos minimizar a taxa de sobrevivência desses micro-organismos no intestino delgado. Com isso, minimizamos a exposição ao LPS. E quando minimiza a exposição ao LPS, minimiza a ativação de Toll-like receptor 4, e isso minimiza a resistência à insulina. Agora, imagina que esse indivíduo vai precisar ter algum aminoácido, e esse aminoácido tem que estar biodisponível. E se ele for biodisponível numa proporção equimolar, melhor ainda. E é isso então que me fez buscar algo que tivesse fácil acesso para as pessoas, para conseguir utilizar aminoácidos essenciais durante o período de minimização da sobrevivência de proteobactérias, ou no protocolo de injúria microbiana, fazendo com que esse indivíduo tivesse um aporte de aminoácidos, mas que não fossem aminoácidos que tivessem um grande aporte para a metabolização de proteobactérias. Então eu teria, neste momento, uma chegada de aminoácido no estômago, e do estômago migrando para o intestino delgado, e já passível de ser absorvido. E aí, em intervalo de tempo pequeno, estou falando aí de 35, 40 minutos, já teria absorção desses aminoácidos. E aí, o que é mais interessante, que eu vou mostrar para vocês agora,
São 4 slides com gráficos que foram produzidos por um colega que é esposo de uma médica, que é uma aluna do curso de modulação intestinal no Rio de Janeiro, e aqui agradeço a ele por ter feito as análises, por ter enviado as análises. Então foram análises feitas no início sem autorização, até mesmo minha ou da empresa. Ele fez porque a esposa ganhou as amostras de aminoácidos essenciais do amino, levou para casa, e ele trabalha no laboratório que tem toda a tecnologia de cromatografia para poder fazer os exames. Ele analisou o seu sangue em jejum, tomou, e 45 minutos depois ele analisou no sangue. E ele me ligou, perguntou: Murilo, posso fazer as análises? Eu falei: ué, claro que pode. E ele fez as análises. E olha que coisa interessante. Quando ele compara o teor de aminoácidos que tinha no sangue em jejum com o que tinha depois de leucina e isoleucina, ele teve um aumento do aminoácido essencial que foi ingerido. Quando ele avalia valina, também. Treonina, também. Fenilalanina, também. E é óbvio que eu fiquei muito feliz, porque comparando ainda tem lisina, metionina e triptofano. E aí olha que coisa interessante. Por que é legal ver que a partir de um período de tempo que ele ingere o aminoácido, tem esse pico no sangue? Isso quer dizer que ele teve uma biodisponibilidade efetiva do aminoácido, ou seja, ele teve uma boa taxa de absorção, e isso em um intervalo de tempo comparado ao jejum de até 45 minutos, que foi o que ele avaliou. Mas adianta vocês que o pico de absorção talvez já aconteça de 30 a 35 minutos. E o que é mais legal? Quando ele compara com todos os aminoácidos, ele vê que os outros aminoácidos não essenciais não subiram. E por que é tão legal ver isso? Porque isso mostra a pureza, isso mostra a característica de que ele ingeriu um suplemento que não tinha os outros aminoácidos. Porque poderia dizer: ah, subiu os aminoácidos essenciais porque ele ingeriu uma proteína completa. Não! Ele ingeriu aminoácido essencial e ele absorveu aminoácido essencial. Então, é por isso que essa é uma das aplicabilidades que eu acho interessante, porque a absorção, e pelo fato de ter uma composição na proporção equimolar, faz com que você tenha uma boa taxa de absorção, independendo da metabolização microbiana, porque você já chega com os próprios aminoácidos. Então, das aplicabilidades clínicas, que o meu propósito aqui era falar para vocês, falei de cirurgia bariátrica, dietas restritivas ou no emagrecimento, ainda assim, manutenção de massa magra em idosos, cirurgia eletiva e no manejo da disbiose intestinal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela confiança para estar fazendo parte desse grupo seleto de palestrantes do Congresso. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Essa foi a minha contribuição nesses 33, 34 minutos que eu tive direito aqui no Congresso para chegar até vocês. Muito obrigado pela confiança, obrigado Central Nutrition pela confiança. É isso, fiquem com Deus e todos de máscara até que nós possamos superar as medidas de enfrentamento ao Covid-19.